Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje eu quero tratar de uma questão que me chegou aqui, que é a seguinte: o que Lutero quis dizer com a livre interpretação da Escritura? O que significa a livre interpretação da Escritura? Qual é o sentido da livre interpretação da Escritura? Bem, nós não podemos ter uma teologia oficial, uma interpretação organizada da Bíblia, doutrinária da Bíblia, vindo esta interpretação de um grupo de teólogos ou estudiosos ou especialistas. Uma grande dificuldade que nós temos hoje é exatamente com a diversidade das interpretações bíblicas e a tentativa de darmos uma unidade ou uniformidade à interpretação da Escritura. Então, por exemplo, na minha formação, eu tive lá grego, hebraico, e é óbvio que isso é fundamental na interpretação do texto, mas o que Lutero quer dizer quando fala da interpretação livre da Escritura é que, para interpretar a Escritura, o indivíduo deve ser livre. Em outras palavras, na interpretação da Bíblia, nós não podemos ter pressupostos dogmáticos advindos de uma determinada igreja. Então, o que acontecia no contexto ali do catolicismo é que as pessoas não tinham a liberdade de interpretar a Escritura. E o princípio da livre interpretação da Escritura é o princípio que afirma que pessoas capazes, competentes, absolutamente responsáveis, são pessoas que devem interpretar a Bíblia livremente, sem a tutela de uma igreja ou mesmo de uma doutrina oficial. Então, ele não está impedindo que grupos interpretem a Escritura. Ele não está dizendo que só indivíduos interpretam a Escritura, ou mesmo que Deus só falará a indivíduos. Não. Pela interpretação da Escritura, Deus fala a grupos, a igrejas. Quando Deus fala à coletividade, há um outro propósito nesta fala de Deus. Quando Deus fala a um indivíduo, esta fala de Deus, ela está se misturando, se miscuindo a uma experiência. Enquanto quando Deus fala a grupos, esta fala de Deus está sendo relacionada a um direcionamento coletivo. Então perceba que Lutero não é contra a doutrina organizada ou sistematizada. É que quando a Bíblia é interpretada por um grupo, ou para um grupo, não existe ali a perspectiva da experiência. Existe ali uma perspectiva de direcionamento para um determinado grupo, para uma determinada coletividade. Porque na interpretação livre da Escritura, este indivíduo ouvirá Deus falar sobre os seus problemas individuais, sobre as suas lutas diárias, sobre as suas questões diárias, sobre as suas necessidades diárias. Nesta forma individualizada de leitura e de interpretação da Bíblia, o que importa ali não é a técnica, não é o grego, não é o hebraico, mas na leitura do próprio Martinho Lutero, o que importa ali é termos olhos espirituais, enxergarmos a Escritura com olhos espirituais. Linda expressão de Martinho Lutero. Quando enxergamos a Bíblia com olhos espirituais, conseguimos interpretar a Bíblia pela nossa própria experiência e não pela ótica do grupo aonde estamos. Uma forma não nega a outra. No entanto, quando ele fala sobre a livre interpretação da Escritura, ele está falando sobre pessoas livres de qualquer tutela da igreja, de qualquer dogma ou imposição do grupo sobre os indivíduos. A reforma é um grito pela liberdade, um grito pela autonomia, um grito contra a doutrinação dogmática da Igreja Católica sobre a liberdade do indivíduo. Portanto, o que a reforma em Lutero afirma é que a grande experiência do homem livre é experimentar da leitura livre da Escritura. E para isso, este homem livre que experimenta a leitura livre da Escritura deve ter olhos espirituais, uma palavra de Deus viva, na experiência viva de todos os cristãos. Um forte abraço, obrigado pela sua pergunta.
e até o nosso próximo vídeo.